Boa noite, quinta-feira, 2 de janeiro, e você vai ver no Jornal da Câmara que os vereadores aprovaram 2 projetos em sessão extraordinária. Onde havia uma necessidade por uma questão de cronograma do funcionamento dessa própria instituição, de alteração de algumas funções de servidores ou concursados. Impasse envolvendo a área doada ao Cresci volta a ser assunto na Câmara. E eu fiquei muito surpreso como líder da oposição quando esse projeto chegou na Câmara. Mas temos um Cresci organizado que entraram com mandado de segurança e ganharam suspendendo essa votação. E do período de recesso, a gente vai lembrar assuntos que marcaram 2019, como a visita de integrantes da CUFA na Câmara em janeiro. A ideia é promover a inclusão social e desenvolver atividades nas áreas da educação, lazer, esporte, cultura e cidadania. E no mês de fevereiro, medidas para reduzir a insegurança no bairro São Luís Gonzaga foram discutidas em reunião na Câmara. São elas ali colocação de tachões em torno do presídio, né, barreiras de contenção de concreto, transformação daquela via em frente ao presídio em mão única. Dois projetos de lei foram apreciados na última plenária de 2019. Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram por unanimidade matérias do Poder Executivo. Um dos projetos aprovados faz alterações no Instituto de Previdência Social de Passo Fundo. O líder do governo explicou. Foi um projeto discutido pelo Executivo e a direção do IPASSO, aqui de Passo Fundo, que é o Instituto de Previdência dos Servidores, onde havia uma necessidade por uma questão de cronograma do funcionamento dessa própria instituição, de alteração de algumas funções de servidores ou concursados ou servidores que regularmente atuam no IPPAS. Então, houve essa alteração, tornando ou dando para a direção a possibilidade de fazer as alterações no organograma e no funcionamento dessa importante entidade que os institutos de previdência do Brasil, eles vêm a todo momento sofrendo algum tipo de alteração e o aqui de Passo Fundo precisa acompanhar para que a gente sempre tenha uma previdência dos servidores municipais funcionando de uma forma legal e de uma forma em que venha garantir sim uma tranquilidade no futuro para aqueles que irão se aposentar. Já o segundo texto permite a devolução de área cedida a uma empresa. O município sempre, quando entende que o processo de solicitação de incentivos econômicos e fiscais atende todas as suas necessidades, o Poder Executivo sempre faz a sua parte. E nesse caso, o Poder Executivo fez a sua parte concedendo uma área para uma empresa que depois de já ter essa possibilidade de ali se instalar, ela, por questões financeiras ou por questões estratégicas de negócio, de mercado, resolveu não fazer mais o investimento que havia sido proposto lá no início. Então, diante disso, o Executivo está solicitando a área que foi doada, retorna ao patrimônio do município para que a gente possa alcançar essa possibilidade, esse benefício para uma outra empresa que queira vir se estabelecer aqui em Passo Fundo, gerar impostos e gerar renda. Então, exclusivamente isso, houve um reconhecimento por parte da empresa que recebeu a área de que não iria fazer investimento, então, naturalmente, ela está devolvendo a área para o município. E antes da sessão extraordinária, o vereador Luiz Miguel Chais promoveu um encontro com delegados regionais do Cresci. Ele questionou a revogação da área cedida à entidade. Primeiro que nós, desde o início, não entendemos o motivo que o senhor prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, aos 48 minutos do segundo tempo, como os dizeres populares, de um projeto aprovado pela Câmara de Vereadores em 2012, onde doou esta área para o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. A partir daí, a briga jurídica se alastrou e eu fiquei muito surpreso como líder da oposição quando esse projeto chegou na Câmara. Mas temos um Cresci organizado que entraram com mandado de segurança e ganharam suspendendo essa votação. Segundo as informações, a PGM já está tentando caçar essa liminar, que eu acredito que não vai acontecer, porque eu quero deixar muito bem claro para a população de Passo Fundo que nós não somos contra a ampliação do cais, pelo contrário, eu acho que o cais tem que ser ampliado. Só que uma área que foi doado por lei, aprovado por todos os vereadores da Casa em 2012, pelo então prefeito Ayrton Dipp, para essa classe tão importante que participam
do desenvolvimento da nossa cidade, que é os corretores de imóveis, e nós não entendemos o motivo, qual é essa briga, qual é essa rixa que o prefeito tem com os corretores de imóveis, de fazer uma situação dessa e nos deixar aí de saia justa. Então, estamos hoje aí, recebemos por parte do delegado do CRECE aqui de Passo Fundo, nosso amigo Valdir, esta liminar que foi deferida ontem pelo juiz de plantão, suspendendo a votação. Vamos aguardar agora os próximos passos, mas eu digo, inclusive no agravo, eu falei na tribuna para os demais colegas vereadores, onde no agravo diz o seguinte, que nem o CRECE, nem a prefeitura podem usufruir da área e nem dar também destino à área sem que haja uma decisão final da justiça. É isso que nós gostamos de prevalecer e respeitar a justiça, que eu acredito que não esteja acontecendo por parte do Poder Executivo. E o Jornal da Câmara começa hoje uma série de reprises com fatos que marcaram 2019. Começamos com 2 reuniões de janeiro. Como sabemos, o trabalho não para no período de recesso e a recuperação das estradas do interior foi uma das primeiras pautas do ano. O secretário responsável pela pasta esteve pessoalmente no Legislativo para responder às demandas encaminhadas pelos vereadores. Antônio Bortolotti explicou à presidência da Casa quais melhorias estão sendo realizadas nas estradas. O problema na zona rural se agravou por causa das fortes chuvas registradas nas últimas semanas. As estradas, depois das chuvas, deterioraram bastante e estamos recuperando as estradas nos distritos de Santa Gema, Capinzal, Bom Recreio e Bela Vista. Trabalhando com moledo na recuperação, que é importante para as estradas do interior, compactação, já fizemos praticamente 20 quilômetros com compactação e moledo e dando prosseguimento aí nesses últimos dias para que nós possamos chegar no fim de fevereiro com todas as estradas do interior recuperadas para escoamento da safra do milho e do soja. Nós, como representante aqui do povo, encaminhamos ao nosso prefeito Luciano Azevedo, ao Poder Executivo, aonde tem a pasta representada aí pelo secretário Tonico Bortolotti, que nos deu a atenção necessária e aonde vem nos trazer a resposta aí, nos dizendo que já está sendo feito gradativamente as melhorias necessárias nas estradas do interior, aonde tem um total de 1.400 quilômetros, né? Então já está sendo feito aí as demandas necessárias. Então deixamos aqui o nosso agradecimento em nome do povo do interior. Na ocasião, Antônio também apresentou um diagnóstico sobre a estrutura e capacidade de trabalho da equipe. O secretário falou sobre a necessidade de recursos para a construção de pontes e compra de novos equipamentos. Após o relato, surgiu a ideia de se buscar em Brasília emendas parlamentares para os investimentos. Verificamos com ele também a questão de maquinário, como é que está a questão do maquinário, como é que está junto a Brasília a questão de verbas para o interior, e a gente pretende fazer esse meio de campo através dos nossos deputados, através dos senadores, buscando verba para a gente conseguir contemplar a comunidade do interior, que hoje basicamente o interior tem uma tecnologia avançadíssima, que tem uma mão de obra excelente, o interior precisa de estradas e é isso que a gente vai tentar junto ao Executivo, junto a Brasília, viabilizar. De acordo com o levantamento da Secretaria do Interior, em 2019, 68 quilômetros de estradas vicinais foram patroladas e compactadas e outros 350 quilômetros recuperados com britagem. Você já ouviu falar da CUFA? A Central Única das Favelas é uma organização brasileira reconhecida internacionalmente e trabalha a inclusão social em diferentes áreas. Ela existe há 20 anos e em Passo Fundo as atividades acontecem há cerca de 2. E justamente com o objetivo de estabelecer uma aproximação, representantes do grupo estiveram no Legislativo Municipal no início do ano passado. Para mim, de uma forma muito tranquila, digo que é uma das principais conquistas sociais dos últimos anos. Por quê? Porque a CUFA ela tem 20 anos de experiência no Brasil, ela tem 10 anos de experiência no Rio Grande do Sul, um modelo em Frederico Westphalen, que inaugurou agora o Centro Cultural, e 2 anos em Passo Fundo, no Valinhos, com o Coral, teve uma ação muito forte também no Záquia, e nós fizemos várias visitas aqui em Passo Fundo, com várias
entidades, entre elas as SENCAS, os conselhos, os órgãos de imprensa, enfim. E agora receber em Passo Fundo, de forma definitiva, porque vão inclusive fixar local, iniciar outros projetos, uma entidade que tem assento na ONU, que trabalha com crianças, com idosos, com mulheres, com a família. Isto é a consolidação da emancipação de pessoas, de famílias, e criar perspectivas para os jovens. Os jovens, eles devem receber na sua infância e na sua adolescência a orientação necessária para se criar homens e mulheres de bem. Já conta com o apoio do Saúl Spinelli, né, nos auxiliando, né, desde da aproximação com os conselhos municipais, com as empresas, enfim. Estamos nos aproximando também aqui da presidência da casa, né, buscando parceiros que venham a somar nesse trabalho. Né? Eu acho que é importante, a CUFA faz um papel importante de aproximar o poder público também das comunidades, né? Enfim, e a gente está à disposição aí para contribuir. Enfim, acho que é o objetivo de todos aí, cada um puder fazer um pouquinho, com certeza as coisas vão melhorar. A CUFA foi criada a partir da união de jovens de várias favelas que buscavam espaço para se expressarem, tendo o rapper MV Bill como um de seus fundadores. A ideia é promover a inclusão social e desenvolver atividades nas áreas da educação, lazer, esporte, cultura e cidadania. É um trabalho de fortalecimento das bases, que a gente chama, né, que busca criar lideranças nos locais, implantar programas sociais nas comunidades, né. Muitas instituições atendem num local fixo. A CUFA ela acaba fazendo o inverso, né? Ela vai até o local onde as pessoas moram e busca melhorar a sua realidade. Aqui em Passo Fundo mesmo, a gente está com esse coral no Valinhos, vamos ampliar para atividades esportivas também, né? E vamos iniciar um trabalho no bairro Integração. Esse ano de 2019, a gente vai estar ampliando os atendimentos também para ações com mulheres e também com idosos aqui no município, né? E depois do intervalo, vamos resgatar reportagens importantes de fevereiro. A gente já volta. Projeto Primaves em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. No início do ano passado, uma série de fugas foi registrada no Presídio Regional de Passo Fundo. Por isso, a segurança da comunidade que vive ao redor da casa prisional foi assunto em uma reunião em fevereiro. O debate foi intermediado pelo vereador Patrick Cavalcante. O encontro reuniu vereadores, representantes do Ministério Público, órgãos de segurança, associação de moradores e advogados. O proponente contou os motivos que o levaram a promover o debate.
Na semana retrasada, nós tivemos um episódio lamentável, onde os profissionais que atendem na unidade básica de saúde, que foi inaugurado no final do ano passado, os seus veículos foram alvejados com tiros de agentes que saíram do presídio tentando inibir ações de foragidos e de bandidos ali do presídio regional. Ainda bem que só foi os veículos. Em cima disso, desencadeou nesta tarde essa força-tarefa com o Ministério Público, Câmara de Vereadores, Brigada Militar, Polícia Civil e o Executivo Municipal para dar alguns encaminhamentos em torno. Fechamento do pátio, fechamento da rua, barreiras de contenção, mas principalmente nós buscarmos os recursos que estão no governo do Estado, em torno de 6,5 milhões estão no governo do Estado para melhorias do presídio regional que está situado no bairro São Luís Gonzaga, onde vai melhorar as condições e além nós teremos uma tela de proteção onde não permitirá mais que joguem objetos para dentro do presídio. E também nós vamos discutir com o governo do Estado a questão da liberação do recurso do presídio regional de Passo Fundo na BR-285, divisa com o município. Uma reunião muito produtiva, onde todos os que foram convidados estiveram presentes e se manifestaram e concordaram em montarmos uma força-tarefa para irmos ao governo do Estado buscar esse recurso, mas principalmente trazendo a segurança dos moradores do bairro São Luís Gonzaga, que vem sofrendo com as ações de marginais, bandidos na região do bairro São Luís Gonzaga, na região do presídio regional. Para o delegado Rosálvaro Portela, os disparos que atingiram a unidade de saúde foram um fato isolado, mas devem sim servir de exemplo para que medidas de segurança sejam tomadas. Os servidores estavam atuando lá de fora, para evitar os arremessos. Ocorre que a pessoa, o delinquente, entendo assim, que arremessou, ele é ato contínuo, ele arremessou e segundo informações colhidas pela administração da Casa Prisional e enviadas à 4ª DPR, foi que houve um revide. Essa pessoa, além dela arremessar para dentro da Casa Prisional, ela atirou em direção dos servidores e os servidores revidaram. Graças a Deus que esses projéteis, eles foram a esmo e pegaram, não bateram ninguém, graças a Deus nesse sentido, Então, mas a gente trabalha como fato isolado, procedimento aberto, para apurar essa questão. Já o presidente do bairro São Luís Gonzaga destacou que muitos serviços importantes são realizados no entorno da penitenciária. Por isso, a preocupação com a segurança de quem usufrui deles. Preocupa bastante a questão do presídio, que mais uma vez a gente salienta que no início do bairro ele levou para lá água, luz, enfim, o progresso. Mas o tempo passou e o loteamento ele é legal e as pessoas compraram então seus lotes com escritura e tudo mais. Mais especificamente na questão da área em frente ao presídio, é a única área que nós temos disponível para que a gente receba as entidades públicas, que bastante importam e que é bastante necessária para a comunidade, como a UBS, que já está em funcionamento, a maior da cidade, nível 3. Por quê? Porque não é só o bairro São Luís, também os loteamentos e assentamentos que foram, com o passar do tempo, se criando ao nosso entorno. Então o bairro São Luís hoje carece bastante também do atendimento na questão social. E agora no mês de fevereiro, a semana que vem mais propriamente, vai começar reiniciar a obra do CRAS para atender 20 comunidades. Também a Associação de Moradores, que fica também na mesma área, em frente ao presídio. Então o que ocorre? A gente quer fazer dali uma área de segurança, para que a gente consiga fazer dessa área ser utilizada para o seu fim. Por isso, nos próximos 30 dias, a Prefeitura deverá instalar barreiras de contenção na rua Ana Nery. Além disso, a via passará a ser mão única e terá o estacionamento proibido em frente à casa prisional. As medidas foram anunciadas pelo secretário adjunto de Segurança Pública. Na verdade, são preposições que foram fundamentadas através do pessoal da SUSEP, pessoas que realmente têm interesse em que o presídio tenha mais segurança, isso é uma demanda da comunidade. E a Secretaria de Segurança, como responsável pelo entorno da via pública, tomará algumas medidas cabíveis para trazer mais segurança àquele local. São elas ali colocação de tachões no entorno do presídio, barreiras de contenção de concreto
transformação daquela via em frente ao presídio em mão única também ajudaria muito e vai ajudar. E também a retirada do estacionamento em frente ao presídio em ambos os lados. Lembrando sempre que isso é uma demanda que surgiu na reunião, né, dos demais órgãos de segurança envolvidos, e como é competência da nossa secretaria, essa está em análise agora e provavelmente nos próximos dias começará a ser executado esse trabalho no entorno do presídio. Conforme a assessoria do gabinete do vereador Patrick Cavalcante, a Prefeitura realizou as melhorias indicadas na reportagem. Já a pauta sobre o novo presídio não teve avanços e por isso será retomada junto ao Estado em 2020. O representante do Solidariedade na Câmara é autor de um pedido de informações protocolado em fevereiro. Na época, o tema foi a ampliação do estacionamento para idosos. Pedido este que foi prontamente atendido pelo município. Ronaldo Rosa acredita que pessoas nesta fase precisam de mais comodidade e facilidade. Afinal de contas, os idosos, na maioria das vezes, não têm as mesmas condições físicas que jovens e adultos. Assim, ele questiona o número de vagas reservadas na área azul. Estamos tendo aí um crescente número de pessoas que, graças à qualidade de vida, estão conseguindo viver mais, né? Então tem aumentado a população de idosos em Passo Fundo, e o que a gente tem constatado, e muitos deles têm nos procurado, e a gente quer trabalhar nesse sentido, é que não se encontra aquelas vagas que são garantidas por lei para os idosos, ou seja, pessoas acima dos 60 anos, que têm direito a estacionar o seu veículo e têm vagas reservadas já previstas no Código de Trânsito. Aqui em Passo Fundo nós temos algumas vagas que já estão devidamente demarcadas, ou com pintura, ou também com placas, mas a sensação que se tem é que essas vagas são muito insuficientes se a gente comparar com o número de idosos que transitam no trânsito aqui da nossa cidade, que tem o seu veículo, pessoas que estão ainda capacitadas em condições de dirigirem no centro da cidade e que não conseguem um local para estacionar. Então, nós queremos saber exatamente, por parte do município, quantas vagas estão reservadas para idosos, para que a gente possa ver, adequar a lei de uma melhor maneira para que essas vagas realmente contemplem esse público que precisa desta prestação de serviço. Então, tão logo a gente receber isso, que obviamente a gente precisa ter números oficiais, a gente tem a sensação que o número de vagas são poucos, é insuficiente, mas talvez a resposta que venha do Executivo nos mostre ao contrário. Se não for isso, nós vamos então, de acordo com a lei, apresentar uma nova proposição pedindo para que o Executivo aumente o número de vagas destinadas para idosos no estacionamento rotativo aqui de Passo Fundo. O parlamentar lembra que o Estatuto do Idoso assegura 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. A reserva deve estar posicionada a fim de garantir comodidade ao idoso. Nós temos, de acordo com que cada município pode regulamentar isso, e esse pode ser um próximo passo que a gente vai dar, e aí, inclusive, baseado em dados do IBGE, para ver a população de idosos de Passo Fundo, que foi apontado no último censo, mas cada cidade pode regulamentar isso. Hoje, se tem na lei maior, né, na lei nacional, que 5% das vagas são reservadas para pessoas idosas. Mas claro que cada município, né, daqui a pouco, um município lá, nós podemos citar vários municípios do Brasil e até aqui do Rio Grande do Sul, onde a idade das pessoas é mais avançada, né, onde precisa-se lá um número maior de vagas para idosos. Talvez em outras cidades, não sei se é o caso de Passo Fundo, não precise tantas vagas assim para idosos. O que nós queremos é justamente ter números oficiais por parte do Executivo para a gente comparar com o que diz a lei e com o que o IBGE aponta aqui para o número de idosos em Passo Fundo, para que aí sim a gente possa fazer uma adequação correta na lei de Passo Fundo e realmente contemplar com justiça. E o primeiro telejornal de 2020 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.